Para você que está ligado aqui no nosso canal, A Bordo Notícias, isso daqui explodiu, tomou conta de alguns canais, né, que estão dando crédito, alguns canais que estão noticiando isso daqui, e obviamente eu não poderia deixar de trazer as informações das quais eu tive acesso e vou trazer para você a partir de agora aqui no canal A Bordo Notícias. O que eu peço? Deixe o seu like, comente o número do seu like. Exemplo, se você olhar na tela e ver que o like é de número 50, comenta. Olha, acabei de deixar o like, eu sou o número 51. Eu sou o número 51. Vamos então aqui à matéria. Nova greve de caminhoneiros ameaça parar o Brasil novamente. Calma, bonitão, que aqui tem algo que a gente precisa entender, tá? E fazer aqui uma conexão, tá bem? Porque a gente fica feliz ao ver essa notícia, aí vem o Portal Metrópolis e coloca essa daqui, ó, tá? De repente você tá vendo aí os canais pequenos falando disso, os portais de notícias falando disso, canais pequenos, e cá entre nós, o Metrópolis é uma metralhadora, tá? Em notícias aí digitais, tá bem? Eles têm canal no YouTube, estão em todas as redes sociais. E se de repente você viu num canal pequeno, num portal pequeno e não deu crédito, aqui está a informação pelo portal Metrópolis. Informação de ontem, saiu aí no período da manhã, bem próximo ali do meio-dia, tá? Caminhoneiros articulam paralisação, mas pauta não é Bolsonaro. Calma que a gente vai chegar lá, não se estresse agora. Paralisação é convocada pelas redes sociais para a próxima quinta-feira, dia 4 de dezembro. Essa paralisação, tá? Segundo o portal Metrópolis, a gente vai mergulhar aqui na notícia, ela não é uma paralisação política, mas levando em consideração alguns fatores, sim, a direita pode ser beneficiada disso daqui sim, tá bem? Caminhoneiros de várias partes do Brasil organizam, né, uma paralisação geral em vários estados do país para a próxima quinta-feira, dia 4, tá? Quinta, dia 4. Segundo alguns representantes da categoria, não se trata de um ato político ligado a qualquer ideologia partidária, mas sim de uma luta por melhorias para a classe. Eu vou ir comentando a matéria. Eu até acho que se os caminhoneiros forem parar no Brasil, será por conta da classe. Por quê? Os caminhoneiros de direita irão parar. Os caminhoneiros de direita param e os caminhoneiros de esquerda continuam atuando, então não será uma paralisação. Quando a gente entende que eles vão fazer uma paralisação pela classe, aí remete àquela paralisação que aconteceu aí lá atrás, na época do governo Temer. Aquela época que faltou combustível nos postos e a gente teve todo aquele caos no Brasil. Na última semana, representantes de caminhoneiros tentaram articular uma greve em protesto pela prisão do ex-presidente Bolsonaro, mas o movimento não ganhou força. De acordo com o caminhoneiro Daniel Souza, influenciador digital com quase 100 mil seguidores no TikTok e um dos líderes da greve em 2018, a categoria quer melhorias e denuncia condições precárias enfrentadas pelos caminhoneiros. Eu vou trazer aqui o vídeo, se eu não estou enganado, é desse rapaz, né? Exatamente. Vou trazer aqui para você que está acompanhando aqui o chamamento para essa paralisação, tá? Greve dos caminhoneiros a partir aí de quinta-feira, dia 4. Eita, que eu tô travado de novo, né? Vamos lá então, vamos colocar o vídeo enquanto eu resolvo a situação da câmera aqui. Presta atenção. Organize na sua cidade, se organize no seu estado. Não deixe de lutar. E população brasileira, apoiem os caminhoneiros. Apoiem esse momento tão importante para a nossa República Brasileira.
Muito bem, então tá aí o chamamento oficial para você que está ligado aqui no nosso programa, para você que acompanha o Abordo Notícias e estava, né, esperando, conforme eu tenho falado aqui no nosso canal, a gente vive, né, essa expectativa há algum tempo, pelo menos aqui no meu canal. Eu já estou resolvendo o problema da câmera aqui, tá bem? Você vai me ouvindo aí enquanto eu vou resolvendo. Pelo menos aqui no nosso canal, tá bem? Há uma grande percepção de que alguma coisa tem que ser feita em relação aqui a movimentos populares, tá? Alguma coisa tem que ser feita. A gente já ouviu o Martin De Luca, que é o advogado de Donald Trump, a gente já ouviu ele dizendo o mundo, os Estados Unidos, quer ver a movimentação do povo. E cá entre nós, eu não estou querendo dizer que vamos nos apropriar aí do movimento dos caminhoneiros, mas nós sabemos que em determinados grupos caminhoneiros, eles querem, tá bem, defender a sua classe, mas também querem defender aí as pautas que interessam à direita brasileira. As pautas que hoje nós acreditamos que é preciso, que é necessário aí para avançarmos no nosso país. Questão da anistia, liberdade a Bolsonaro. E tudo isso, minha gente, a gente precisa trazer. Eu até penso que a direita brasileira precisa aproveitar esse gancho em havendo uma greve dos caminhoneiros, embora não seja uma pauta oficial a inclusão de Jair Messias Bolsonaro, mas a direita ela precisa caminhar junto. Ela precisa apoiar os caminhoneiros, porque em alguns pontos, sim, eles estarão defendendo as pautas da direita. E em questão de sindicato, em questão de alguns grupos, alguns movimentos, eles não vão levantar o nome do Bolsonaro, mas há grupos que sim. Há grupos pequenos, grupos que querem a paralisação geral, inclusive a paralisação aí de outros setores da economia, setores importantes aí para o nosso Brasil. Inclusive o nosso querido Dr. Sebastião Coelho, ele faz uma convocação para paralisação já. Ele entendeu aquilo que o Martin De Luca, secretário de Donald Trump, advogado de Donald Trump, solicitou. Acorda, Brasil, cadê vocês? Cadê as ruas? Vocês não estão indignados. Vocês não estão indignados com os presos políticos. Vocês estão vivendo a vida normal de vocês. Vocês não estão indo às ruas e não adianta você olhar para mim e falar: Fábio, a culpa é do povo, o povo já foi para a manifestação, não resolveu. Rapaz, se você saiu de casa, foi numa manifestação por anistia e Jair Messias Bolsonaro não estava preso, você imagina você indo agora. É o momento. Embora eu sei que há uma orientação aí, presta atenção no que eu vou falar. Há uma orientação para que os políticos não estejam encabeçando manifestações. Você pode ver que teve protesto em Brasília, teve protesto em São Paulo e nenhum político da direita participou. Só que é o momento do movimento povo pelo povo, gente. Presta atenção, enquanto não há movimentos aí encabeçados por políticos, porque eles têm lá as estratégias deles, é a hora do povo ir à rua, é a hora do povo começar com pequenos manifestos. Por exemplo, você pode convocar uma galerinha aí e fazer um buzinaço. 2, 3 pessoas aí, se informe, né? Vê aí na Polícia Militar se você precisa de algum tipo de autorização, manda fazer 2 faixas, já era. Anistia já, buzine, fora Lula. Anistia já, buzine, fora Lula. Esse tipo de manifesto, ele é barato, ele chama atenção e daqui a pouco, o povo estando nas ruas, já há esse tipo de movimento. A gente vê alguns canais do YouTube
alguns youtubers, jornalistas, divulgando e clamando, chamando o povo. Se o povo não acordar e ficar esperando por políticos, nós não vamos obter êxito. Eu sempre falei, é tão lindo, maravilhoso, né? Enquanto Bolsonaro podia convocar atos e estar presente, como é linda a manifestação quando o Bolsonaro está presente. Mas nós vamos ficar esperando os nossos líderes convocarem? Nós não podemos fazer nada, absolutamente nada. Pela direita, não podemos fazer nada, absolutamente nada. Vamos ficar parados, olhando, esperando a banda passar? O Brasil precisa de anistia, o Brasil precisa de paralisação. E eu vou trazer agora o Dr. Sebastião Coelho enquanto eu arrumo minha câmera novamente, tá bem? Tá na tela. Paralisação. Este é o caminho que nos restou. Nós já fizemos tudo o que estava ao nosso alcance até aqui, sem qualquer resultado. E qual o objetivo dessa paralisação? A anistia. Anistia ampla, geral e irrestrita para todos do 8 de janeiro e para o presidente Bolsonaro, que representa a todos. Qual o destinatário dessa paralisação? O Congresso Nacional, que está de costas para o povo brasileiro. Meus amados irmãos, conterrâneos, os únicos setores que não podem parar são bombeiros, hospitais e ambulâncias. Os demais, tudo pode parar. Você vai me perguntar, será uma paralisação total nacional? De início, dificilmente. A paralisação deve ser por setores. Um setor, quem é líder de um setor, chama a paralisação no seu setor. A partir do início de algum setor, os demais vêm para agregar, para somar. E a partir dessa união de todos nós, nós poderemos resgatar o nosso país. Conterrâneos, lembrem, vocês sabem, todas as ditaduras contam com o apoio do Poder Judiciário, com o respaldo do Poder Judiciário, para dar aquela roupagem de legalidade. Todas, no mundo todo. Mas no Brasil, a ditadura é o próprio Poder Judiciário. Nós não podemos mais aceitar isso. Até quando nós vamos ficar de braços cruzados, esperando o nosso país afundar? Até quando nós vamos acatar, ficar quietos, vendo um capitão do Exército preso na Polícia Federal, quando deveria estar preso numa unidade do Exército Brasileiro, e o comandante do Exército calado, de cabeça baixa? Essa é a hora, meus irmãos, meus amados irmãos e conterrâneos. Paralisação já! Muito bem, meus queridos, é isso aí, Dr. Sebastião Coelho botando pra quebrar, hein? Paralisação já! É o que a gente precisa nesse nosso país. Eu sei, meus queridos, que é muito difícil. É difícil você colocar na cabeça do povo que ele precisa ir às ruas, quiçá uma mega paralisação. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Conforme eu já falei, vou bater nessa tecla de novo. Martin De Luca, que é o advogado do Donald Trump, para ele falar um negócio desse, ele tem contato, né? Com o Trump, ele tem contato com o Washington, com a Casa Branca, ele sabe o que está falando. Cadê o povo brasileiro? A gente não está vendo o povo ir às ruas. Enquanto os políticos não estão convocando manifestações, enquanto as grandes autoridades, né? A exemplo, enquanto um Silas Malafaia da vida não chama uma manifestação, você pode organizar um pequeno evento aí na sua cidade, com uma faixa, com um cartaz, fica barato, você não precisa de muita gente, porque os manifestantes não estarão parados. Você não precisa atrair muita gente. Você conseguindo fazer aí um pequeno movimento, filmando, colocando na sua rede social, aí outros grupos de outras cidades, até mesmo da sua cidade, começarão a te apoiar, começarão a entrar no mesmo caminho
naquela velha história, o povo pelo povo, nós precisamos de anistia, precisamos de Bolsonaro livre. É o Bolsonaro que vai trazer a estabilidade para esse país. E o pessoal de São Paulo está fazendo a parte deles. Olha aí, Caminhada pela Liberdade vai acontecer na Paulista, né? Vai sair da Avenida Paulista até a Sé. Acontece no próximo final de semana, acontecerá no dia 7/12 às 14 horas. Então você que é de São Paulo, você que não é de São Paulo, faça o que eu estou falando. Chame seus amigos, procure as lideranças que você conhece, né? De repente um amigo ou outro, de repente você tem acesso. Faça alguma coisa, tá bem? Procure aí quem gosta desses movimentos, quem quer o melhor para o Brasil, se una e vamos fazer, vamos levar a nossa mensagem, ecoar nas ruas do Brasil, enquanto os políticos não estão. Ah, mas a caminhada em Brasília deu poucas pessoas. Ah, porque o evento na Paulista deu poucas pessoas. Rapaz, se começa é desse jeito mesmo. É o povo pelo povo, é o povo na rua, pedindo por anistia já. Independente se o movimento é pela greve dos caminhoneiros, que sim. Há aí um chamamento, um anúncio de maneira oficial. Mas aqui tudo indica, oficialmente falando, não estará na pauta a anistia e nem muito menos a liberdade a Bolsonaro. Não estará na pauta. É o momento de pequenos grupos darem as mãos e trabalharem por anistia, trabalharem pelo retorno de Jair Messias Bolsonaro. Não adianta o povo só reclamar, só usar as redes sociais, só usar o chat das lives. E muitos, quando tem manifestação, ficam só nos chats, né? Ai, flopou. Ai, cadê o povo? E ele não vai. Ele é o primeiro a não ir. Então, gente, por anistia, por Bolsonaro, por liberdade, o povo precisa sair às ruas. Movimentos pequenos, até os políticos, as autoridades, né, que têm um chamamento maior, conseguir ou acharem, né, que é o momento, talvez até influenciados aí pelo povo que já começa a ir às ruas. Buzinaço, gente, é muito fácil de fazer. É uma faixa, 2 pessoas ali te ajudando a segurar a faixa e pronto. Você vai para uma avenida, você não precisa parar a avenida. Você pode ir para um viaduto em cidade que tem viaduto. Não, minha cidade não tem viaduto, Fábio, não tem ponte, não tem nada disso. Vai para a esquina. Aponte a sua faixa para um lugar onde há movimentação de veículos. Fora anistia já, solta Bolsonaro, buzine. Fora Lula, fora Moraes, enfim, fique à vontade. Claro que a pauta da anistia deve ser fator primordial. É o povo pelo povo. Nós precisamos ir às ruas. Precisamos ir às ruas por anistia. E mais uma vez, é importante o grande político, é importante as lideranças. São importantes. Mas se o povo não tomar uma decisão de encarar tudo isso, não adianta ficar esperando por eleição. Não adianta ficar esperando quem vai ser o indicado do Jair Messias Bolsonaro, porque caso, tá bem? Caso né, Bolsonaro não seja liberto, não adianta ficar esperando não, minha gente. Não adianta. E aí você não precisa ficar usando argumentos. O povo tá com medo. Por que isso? Por que aquilo? Para! Você mora aí no município tal, no estado tal. Você acha que o Alexandre de Moraes vai aí te prender, rapaz? Larga a mão de ser frouxo e ficar buscando argumentos idiotas. É isso que a esquerda quer. A esquerda quer esses comentários aqui. O pessoal está com medo de ser preso. Vocês não viram um rapaz em Brasília
que se acorrentou fazendo protesto, foi preso, o medo predominou. Não! Não há medo! É na sua cidade, não tô mandando você ir pra Brasília, não, rapaz! Alexandre de Moraes não vai te prender na sua cidade, não! Cada conversa é isso que a esquerda quer. Então, gente, a segunda caminhada pela liberdade vai acontecer na Avenida Paulista, no próximo final de semana, às 14 horas, com destino à Praça da Sé. Para quem é de São Paulo e conhece, sabe do que eu estou falando. Você pode pegar o metrô, ir até a Paulista, né? Tem Consolação, tem Paulista, e depois você vai pegar e ir caminhando. Fábio, eu não consigo caminhar. Então vá direto para a Praça da Sé. Vá direto para a Praça da Sé e participe ali do ato final. Tá bem? Vá direto, pegue o metrô e vá até a Praça da Sé. É isso. Mas, Fábio, eu fui às ruas e não tinha ninguém. É um começo. Eu fui em tal cidade, na minha cidade. É um começo, gente. É um começo. É um começo, é como eu estava falando. Enquanto não há, não espere. Não espere grandes movimentos sem parlamentares divulgando. Não espere. Vou repetir para você. Quem é que tem a voz nesse Brasil? Jair Messias Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Flávio, Eduardo, Pastor Silas Malafaia. Não espere por eles. E outra, não espere eventos grandes. Não espere. Se você viu aí o fulano do canal do YouTube, o João, a Maria organizando, vá preparado que vai ser um evento pequeno. Só que um evento pequeno em Curitiba, um evento pequeno no Rio de Janeiro, um evento pequeno em São Paulo, um evento pequeno em Brasília, um evento pequeno na sua cidade, um buzinaço, alguma coisa que você possa fazer, faça. O povo pelo povo vai juntando e vai apoiando os caminhoneiros, tá? Esse ponto que eu queria falar, queria ter falado antes, eu me alonguei. Apoiando os caminhoneiros para que eles, em dado momento, eu sei que não são todos, né, que vão colocar pautas da direita, uma vez que a promessa de paralisação é por pautas internas deles, né, por movimento por eles, tá? Entenda o que eu tô falando, tá bem? Como eu disse, Fábio, mas há um movimento de caminhoneiros que é sim, pelas pautas da anistia, ok, eu concordo com você, tá? Mas pelo menos assim, de uma forma oficial, pelo menos que eles estão divulgando que não é em defesa de Bolsonaro nem de anistia. Eu sei que alguns grupos, conforme eu estou falando desde o começo, irá sim entrar por esse caminho, beleza? Então, vamos aguardar, ver o que vai acontecer. E esses movimentos, né? Procurem se informar, procurem conversar com alguém. O buzinaço, 2, 3 pessoas você faz. Vai lá e sem conto, tu faz uma faixa, já era. Olha aí, vão trabalhar com camisas, bonés, bandeira, liberem Bolsonaro, exatamente. Você pôr uma bandeira, uma simples bandeira do Brasil no seu carro. Você mandar fazer uma camiseta, mandar fazer um boné, anistia já, tudo isso é importante. Tudo isso é importante, tá bem? Então vamos dar sequência no nosso programa, porque tem muita coisa ainda pra gente comentar. Chegou aqui, comenta 25, tá bem? Está comigo nesse ponto do vídeo, agora que eu consegui fazer a câmera parar de travar, a gente vai dar sequência aqui no nosso programa, beleza? Vamos dando sequência aqui no nosso programa. Estamos aqui recebendo você de todo o Brasil. Obrigado pelo carinho. Vamos lá. Aliados de Bolsonaro pedem prisão domiciliar humanitária ao STF. Parlamentares argumentam que quadro clínico do ex-presidente exige tratamento fora do sistema prisional. E, meus queridos, final de semana, Carlos Bolsonaro reclamou que estava 48 horas, 2 dias,
sem ter notícias do pai, tá? Jair Messias Bolsonaro está com sérios problemas de saúde, dos quais eu estarei falando, comentando aqui no nosso programa. E se a gente for olhar, meus queridos, o que diz a nossa realidade atualmente, a notícia ela é muito triste. Se nós formos olhar para o que querem, o que estão tramando contra Bolsonaro, é triste. É por isso que eu falo, se o povo não for para as ruas, se o povo não entender que não é só por Bolsonaro, que não é só por patriota que está preso não, que é pelo Brasil, nosso país vai afundar de vez. Tá bem? Olha essa matéria aqui da CNN, eu quero que você preste atenção. É um gancho com o pedido de prisão domiciliar humanitária, mas olha o prazo. É claro que o Gaia, que você viu ali na foto, ele quer para amanhã, ele quer para ontem. Mas olha só essa matéria aqui, conforme eu estava falando para você. A gente vai ver a realidade. A realidade é uma tristeza só. Presta atenção. Na Suprema Corte, porém, a avaliação é de que seria mais seguro conceder o regime domiciliar após a conclusão da eleição presidencial, para evitar que o ex-presidente tente interferir no processo eleitoral. O receio é de que Bolsonaro grave vídeos ou disperse informações falsas por meio de interlocutores políticos durante as visitas em sua residência. Bolsonaro está preso há mais de uma semana na Superintendência da Polícia Federal em Brasília e recebe a visita apenas, por enquanto, de advogados e familiares. Na Suprema Corte, porém, a avaliação é de que seria mais seguro. Na Suprema Corte, a avaliação, porém, é que seria melhor colocar o Bolsonaro em regime, né, em prisão domiciliar depois das eleições. Quando são as eleições? Final do ano que vem. Qual o receio da Suprema Corte? Que Bolsonaro grave vídeos, que Bolsonaro, através de quem visita ele, espalhe desinformações durante o período eleitoral. Vocês estão de brincadeira com a minha cara, com a cara do povo brasileiro. Vocês querem o Bolsonaro mesmo fora do período eleitoral, independente se Bolsonaro já está fora do período eleitoral, né? Olha o que estão fazendo. Quando a gente fala eleição sem o Bolsonaro é golpe contra a nação, é disso que estamos falando. Eles não querem Bolsonaro nem em prisão humanitária antes das eleições. Meu Deus do céu, gente, como eu disse pra você, a notícia ela não é legal. Não é. Você acha que Bolsonaro vai sobreviver um ano preso? Começo de dezembro do ano 2025. Começo de dezembro do ano 2026. Já passou o primeiro, segundo turno. Você acha que Bolsonaro vai resistir a tudo isso? Libertarem Bolsonaro só no final do ano que vem? Bolsonaro não vai resistir. Não vai. Bolsonaro não vai conseguir ficar um ano preso. Aí você tem vários fatores, né? O fator psicológico, as condições de saúde do presidente. Olha as informações que eu preparei para você aqui e vou trazer. O caminho é a anistia ampla, geral e restrita, tá? Na noite de ontem, o Flávio Bolsonaro participou lá no Flow Podcast, o Flow News, e ele falou, entre vários assuntos, alguns trechos, né? Nós estaremos reagindo aqui a alguns cortes lá do Flow News, todo o crédito pelas imagens, as falas do senador Flávio Bolsonaro. E ele falando sobre a anistia. Eu gostaria que você prestasse muito bem atenção, porque é por isso daqui que nós estamos lutando, é pela anistia ampla, geral e restrita. Vamos lá. Tu tá falando do projeto de anistia. A gente está há alguns meses batalhando nesse assunto. E qual é a dificuldade, Igor? A dificuldade é que tem claramente
algum fator externo estranho ao Congresso Nacional que inviabiliza o andamento dessa pauta. A gente está com dificuldade até de pautar, que foi o que a gente combinou, o que a gente pediu, na verdade. Nós negociamos isso, tanto com o Hugo Mota, presidente da Câmara, quanto com o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, quando eram candidatos ainda a esses cargos, que eles pautariam a anistia. É o que a gente está pedindo agora, para pautar a anistia e ir para o voto. Como sempre foi, aquela frase que muitos adoram falar, o plenário é soberano. É o que a gente está defendendo, porque de verdade não cabe uma dosimetria, uma redução de pena, quando a gente está falando de pessoas que não cometeram esses crimes dos quais elas estão sendo acusadas. Então a gente está ali pressionando para que esse ano ainda a gente consiga votar, e estou esperançoso que a gente consiga. Então muitas vezes as pessoas pedem para a gente ir para não estou vendo vocês falando nada, não estão vindo para pancada, fazendo obstrução. Cara, já fizemos e não deu certo. Se só falar e ficar em rede social adiantasse, já estava resolvido. Mas a gente está realmente tentando uma postura política ali, sem muito alarde, para que diminua a pressão sobre aquelas pessoas que querem enfrentar esse tema no plenário da Câmara e do Senado, mas tem receio, né? Olha que democracia linda. Essa pressão viria de algum dos poderes? É lógico que vem do outro lado da Praça dos Três Poderes, e eu fico, né, assim, dá uma sensação às vezes de impotência, no sentido, cara, a gente só quer fazer o nosso trabalho. Vamos pro voto para ver quem tem mais voto e resolve esse negócio ou não resolve, independente do que algum outro poder queira fazer depois desse processo legislativo completo. Então estamos aqui mais uma vez insistindo com essa anistia total, sim, porque a gente vai discutir aqui ao longo do programa. É um processo que, na verdade, tem várias provas que inocentam quem hoje está preso. Anistia ampla, geral e irrestrita, minha gente. Só que o povo na rua é importante. Você imagina se não aprovarmos essa anistia? Eu tô falando de Bolsonaro, sim. Eu sei que não é só por Bolsonaro, mas nesse momento Bolsonaro é uma espécie de vidraça representando todos os presos políticos. Meu respeito a você que não acredita nisso, mas eu acredito que o Bolsonaro nesse momento é uma espécie de vidraça, é uma espécie de referência. Solte Bolsonaro, eu digo com a anistia, entendeu? Libertem Bolsonaro. Na anistia ampla, geral e restrita, contemple todos os presos políticos do nosso Brasil. A mão pesada de Alexandre de Moraes, ela continua. Olha isso daqui. Moraes vota para condenar homem com câncer a 14 anos de prisão pelo 8/1. Ministro do STF fixou a mesma pena a um aposentado de 62 anos que, conforme advogados, tem pensamentos suicidas. A mão pesada continua. Chegaram no Bolsonaro. Será que agora irão parar? Será que agora irão? Conforme até alguns jornalistas, o que os jornalistas diziam? Tem gente, presta atenção, olha pra mim, entenda isso daqui. Folha de São Paulo, né? Ok, o Estadão, se não estou enganado. Já prenderam o Bolsonaro, agora dá pra parar de cometerem excesso? Desse jeito. Você já ouviu isso? Já ouviu alguém comentando? Pois é, eu já trouxe alguma coisa aqui referente a isso. E relembrando aqui, né? Houve excesso, houve exceções. Mas agora dá pra voltar à normalidade? Você já ouviu isso? Tem jornalistas que, de uma certa forma, entraram nessa. Não, a Suprema Corte cometeu ilegalidades, mas era pra conter o Bozo. Agora, Suprema Corte, volte pra realidade. Pelo amor de Deus, o que é isso? O que é isso? Só que isso parece que não funcionou, né? Parece que não é bem assim. Já colocaram Bolsonaro atrás das grades. Quando falam de prisão humanitária, quando falam de liberar o Bolsonaro para cumprir prisão domiciliar humanitária, conforme o Geyer quer e outros parlamentares, você também, né? Às vezes quer isso, pelo menos de imediato, para ontem. Aí não, Bolsonaro não pode ir para casa antes do término das eleições de 2026. Você não ouviu errado, não. E outra coisa, você não se indignou, não.
você ouviu e não se indignou. E na hora que a gente fala, vamos para as ruas, aí você, eu tô com medo porque é isso, porque é aquilo, porque o povo tá com medo, porque não sei o quê. Deve estar com medo mesmo porque é covarde. E a mão pesada continua. Nós precisamos de anistia. Segundo o Flávio Bolsonaro, você viu ele falando, está com dificuldades para pautar a anistia, mesmo que seja o PL da dosimetria, porque a ideia é paute a dosimetria, aprove a dosimetria e aí aprove os destaques. E são nos destaques que tornariam o PL da anistia ampla, geral e restrita. Tá? O senador Marcos Duval comentou aí que os Estados Unidos não irá aceitar essa situação. Presta atenção aqui, na tela. Mas deixar Bolsonaro, abandonar Bolsonaro, e as pessoas começaram a correr atrás de nomes, eu sou candidato a presidente, esqueceram do Bolsonaro. Mas eu vou falar uma coisa para vocês que eu ouvi do próprio Marco Rubio. Marco Rubio disse para mim, do mesmo jeito que Biden tirou Lula da cadeia e botou ele como presidente da República, mexendo todo o sistema, eles vão, aonde quer que esteja o Bolsonaro, eles vão tirar de onde está, seja na casa dele de tornozeleira, e vai colocar ele como presidente da República em 2026. Podem anotar isso. Mas deixar Bolsonaro, abandonar Bolsonaro, e as pessoas... Queridos, pegando o gancho na fala do Marcos Duval, né, para quem acredita que os Estados Unidos pode fazer algum tipo de pressão, pode fazer qualquer tipo de interferência, como já foi noticiado que foi feito nas eleições de 22, mas se o povo não estiver nas ruas, o recado não vai chegar. O próprio, como eu disse, Martin De Luca, eu estou batendo nessa tecla muito hoje, que nós estamos falando bastante aqui de manifestações, de greve de caminhoneiros, nós estamos falando de ir às ruas, de fazer pequenos protestos, de você organizar um pequeno protesto, pega você, sua filha, sua mãe, seu irmão, vai lá com a faixa, faz um buzinaço, filma, coloca nas redes sociais, aí na sua cidade mesmo, não precisa ir para Brasília não. Se não tiver povo na rua, se o povo não entender de fato que é preciso ir às ruas, Bolsonaro pede aquilo que eu falei. Bolsonaro pede atendimento de cardiologista e fisioterapeuta na prisão. Defesa afirma que inclusão dos profissionais é necessária para darem continuidade ao acompanhamento de condição clínica dele. Bolsonaro precisa fazer suas fisioterapias e precisa também fazer o acompanhamento cardiológico com o cardiologista. Tá? Tem mais atualizações aqui sobre o estado de saúde de Bolsonaro. Polícia Federal. Olha isso. Polícia Federal pede que bombeiros atendam Bolsonaro com agilidade. Em ofício enviado aos bombeiros do Distrito Federal, a PF pede que, caso sejam acionados para atender Bolsonaro na prisão, façam com celeridade. É o que está pedindo aí a Polícia Federal. Você imagina Jair Messias Bolsonaro passando mal, ninguém, né, vai poder socorrer, não vão ligar para o SAMU, vão ligar para os bombeiros. Será que os bombeiros irão conseguir chegar a tempo para poder socorrer Jair Messias Bolsonaro? Será que eles irão conseguir socorrer o Bolsonaro? Você pode comentar, deixe seu comentário aí. Comenta 40. Comenta 40. Bolsonaro, ele está sob custódia do Estado. Já que não liberam Bolsonaro para ir para casa, deveriam ter uma ambulância constantemente presente. É um doente! Quantas vezes você ouviu falar que Bolsonaro recebeu a visita
de sua equipe médica em casa? Quantas vezes você ouviu o Bolsonaro ter que sair correndo às pressas para o hospital lá em Brasília, mesmo no período que ele estava preso, no período que ele estava em liberdade? Bolsonaro no Nordeste precisou de atendimento. Vocês se lembram? Bolsonaro teve que parar a agenda dele no Nordeste. De lá para cá, o Bolsonaro nunca mais foi o mesmo, mesmo após a facada. Bolsonaro nunca mais foi o mesmo. De lá para cá, naquela agenda dele no Nordeste, Bolsonaro passou por aquele procedimento demorado, um procedimento de 12 horas, ficou ali 18 dias internados, foi intimado a mando de Alexandre de Moraes na UTI. Precisa de mais humilhação? Para você ligado aqui comigo, se possível for, colabore, tem um Pix aqui embaixo, você pode ajudar o nosso canal e fortalecer o programa Abordo Notícias, beleza? Dá essa força aí. Moraes autoriza a filha de Bolsonaro a visitar o pai por 30 minutos. Por ser menor de idade, Laurinha deverá ir acompanhada da mãe, a Michele Bolsonaro. Estará lá, presente, para levar a filha. 30 minutos com o pai. Meu Deus do céu, gente. 30 minutos com o pai. Liberdade a Bolsonaro. Pessoal, eu já vou trocar de assunto, vou falar de um assunto polêmico, que de uma certa forma eu confesso pra você que me pegou de calça curta esse assunto, e a gente vai comentar. Mas antes, eu gostaria de fazer uma solicitação pra você. Saco vazio não para de pé. Tudo que eu faço nesse canal aqui eu sou dependente da sua ajuda. Por favor, colabore com o nosso canal. De repente você pode fazer agora, antes de você pegar no sono. Vai que você dorme ao longo do programa. Vai que você dorme, você acorda e fala: caramba, não ajudei o gordinho hoje. Ajuda, gente. Colabore, mande qualquer valor. Seja você o primeiro anjo a salvar essa transmissão, a salvar esse vídeo que não teve 1 centavo. Eu não vou nem falar assim, não teve R$1, porque se alguém mandou 99, né, centavos ainda, né, não teve R$1 de ajuda. Por favor, colabore. Eu sei que a situação, de repente, não está fácil para ninguém, mas de repente você consegue colaborar, nem que for com um pouquinho, e você pode colaborar com mais. Tira o gordinho dessa agonia, pelo amor de Deus. Seja o anjo salvador do gordinho aqui. Dê essa moral aqui, por favor. Tá bem? Olha o assunto que eu falei pra você, que é bem polêmico, e eu quero entrar agora. Eu tenho, né, uma opinião formada sobre isso. Eu até precisei, né, de um tempo para ouvir dali, ouvir daqui, e eu sei que é polêmico, tá bem? Flávio reage à crítica de Michele sobre apoio a Ciro. Flávio classificou como autoritária a fala da Michele Bolsonaro. Eu fiz o vídeo. Eu não gosto de Ciro. Olha pra mim, não curto essa questão da direita no Ceará, da direita no Nordeste, apoiar Ciro Nogueira. Não curto essa ideia. A princípio eu concordei com a Michele e não tiro a minha concordância com a Michele. Pra mim, a direita deveria estar unida com a direita. Eduardo Girão, né, candidato ali mais próximo da direita, né? É do Partido Novo, não é um cara bolsonarista, mas é considerado de direita. Mas, meus queridos, no domingo, a Michele sentou a madeira no André Fernandes. É fato. E aí muita gente recebeu, bateu palmas para a Michele. O André Fernandes deixou o local e deu entrevista dizendo: lá atrás o Bolsonaro me autorizou, o Bolsonaro, eu nem queria expor isso, mas o Bolsonaro mandou eu ligar para o Ciro. Os filhos do Bolsonaro estavam lá. E realmente, meus queridos, teve gente que questionou até o porquê do André Fernandes estar de preto na reunião. E direita brasileira, olha pra mim. Você que acompanha o meu canal, eu nunca vi o Bolsonaro ficar com essas teses. Eu nunca vi o Eduardo, eu nunca vi o Carlos. Para um pouco de ficar com essas teses.
Gente, vocês vão ficar doido. Olha pra mim. Olha pra mim. Vocês vão ficar malucos. Para com essas loucuras. Deixaram o recado pra mim bem assim. Fábio, você reparou que o André Fernandes era o único de preto lá no evento do lançamento da candidatura, da pré-candidatura do Eduardo Girão? Ô, gente, vamos parar com isso, com essas teorias. Vamos parar de enxergar que há Entende? Vamos parar? Vamos parar? Eu não vou agora contra a Michele, ao ponto, né, como alguns influenciadores chegaram a dizer, ou uma pessoa, né? Ah, Michele não tá nem aí pro Bolsonaro. Primeira coisa, queria que você entendesse. Era pra Michele estar lá com o Bolsonaro. A Michele, ela é paga pra fazer o que ela faz. Olha pra mim, eu vou repetir. Eu estava acompanhando uma live onde a pessoa disse: é culpa do Bolsonaro, a Michele não queria ir para a política, é culpa do Bolsonaro. Parem de ser burros, pelo amor de Deus. Parem de ser burros. O Bolsonaro não forçou Michele a ir para a política. Segunda coisa, Michele está na política e ela ganha por isso. E cá entre nós, o Bolsonaro acabou de ser preso. O PL teve que parar de pagar o salário do Bolsonaro. Enquanto o Bolsonaro estava em prisão domiciliar e não era transitado em julgado, condenado, Bolsonaro recebia o salário mesmo em prisão domiciliar. Então você que acha que a Michele está na política forçado, isso é burrice. A Michele tá lá, ela é funcionária do PL, olha pra mim. Ela é funcionária do PL, ganha 30 mil reais por mês pra fazer o que ela faz, viajar ao Brasil. Ok até aqui? Só que, meus queridos, realmente houve um apoio do Bolsonaro ao Ciro Gomes lá no Nordeste. E acabou. Foi acordado que o PL no Ceará caminharia com Ciro Gomes. Ah, não gosto, não sei o quê. O Bolsonaro tava nisso. Na hora que você vê o Bolsonaro livre aí, já que você nem sai na rua pra pedir anistia, mas se um dia você encontrar o Bolsonaro, você questione ele lá. Havia sim um acordo aprovado pelo Bolsonaro. Mas se você não entender que a política, ela é a arte de afastar os amigos e unir os inimigos, você não vai entender de política nunca. Mas eu ouvi que quem está recebendo o salário do Bolsonaro é a esposa. Não, Rosane, não é isso não. Os dois recebem salário do PL. Parou de receber o Bolsonaro, que é presidente de honra, e a Michele é presidente do PL mulher. Ela tem salário do mesmo jeito que o Bolsonaro tinha e do mesmo jeito que o Valdemar tem, né, salário. Então, eu vou repetir para você. Não confundam as coisas. Michele e Bolsonaro eram ou são assalariados pelo PL. Bolsonaro deixou de ser, a Michele continua recebendo. Tá bom? Obrigado, querida. Ela entendeu, colocou que entendeu. Então, meus queridos, o que acontece? Eduardo e Carlos reagem às críticas de Michele ao apoio do PL ao Ciro Gomes no Ceará. Ex-primeira-dama diz que ex-ministro é contra a maior líder da direita e defendeu a candidatura do senador Eduardo Girão. A Michele se precipitou, a Michele errou e ponto final. Ela errou e acabou. Errou. Ela pode estar alinhada no que foi, ou até quando eu comentei aqui, eu disse, cara, a Michele não é possível que ela não esteja aliada com o Bolsonaro. E realmente, aqui tudo indica, a Michele não está alinhada com o Bolsonaro a respeito desse assunto. Passou batida a informação, passou batido e ela fez besteira, tá bem?
Meu irmão Flávio Bolsonaro está certo. Olha o Carlos falando. Temos que estar unidos respeitando a liderança de meu pai, sem deixar nos levar por outras forças. Ou seja, não é também para agora saírem por aí metralhando a Michele, porque ela é esposa do Bolsonaro, ela é líder do PL, ela também é uma liderança. E alto lá quem quer sair por aí desrespeitando a Michele. Como eu disse, ela errou. Assim como o Bolsonaro erra, assim como o Carlos, assim como o Flávio erram, assim como eles erram. Mas o que você acha do que o Alan dos Santos falou? Eu acho que o Alan dos Santos exagerou um pouco. Eu acho que esse não é o caminho. Tá? Se fosse uma fala onde o Alan dos Santos tivesse pensado um pouco mais, talvez ali no calor da emoção, ele chegou a dizer que ela tá nem aí pro marido. Isso é exagero. Isso é exagero. Exagero mesmo. Tá? E também eu não tiro a indignação das pessoas verem a Michele viajando. Entendeu? Mas como eu disse pra vocês, a Michele ela é paga pra isso, ela é funcionária do PL, ela é paga pra viajar ao Brasil. É isso, tá? Cúpula do PL diz que Michele precisa alinhar comunicação com o partido. Valdemar, Flávio e Marinho se reúnem nesta terça-feira, portanto hoje, com a ex-primeira-dama após crítica à aliança com Ciro Gomes no Ceará. Para não causar um rebuliço, não atacar a Michele e também não passar pano pro que ela fez, vamos esperar. É no dia de hoje, vai ter reunião e já já tudo isso vai estar alinhado. Até porque o Valdemar, que é o patrão dela, vai conversar com ela. Outros líderes ali, Flávio, que é o porta-voz do pai nesse momento, e também o Marinho, que é uma grande liderança no Nordeste, e logo, logo isso vai estar alinhado. A Michele Bolsonaro também recebeu autorização, né, para visitar o marido junto com a filha, e com certeza ela vai perguntar, e aí, será que eu fiz besteira? Será que eu fiz besteira? Vou levantar uma outra situação, hein? Será? Você sabe que é a Michele que leva a marmita pro Bolsonaro. Sabendo que a Michele participaria de uma reunião lá com o Eduardo Girão, será que o Bolsonaro não falou, faz isso? Arrebenta lá, porque eu não gosto desse cara mais. Mas é só teoria. Tá bem? Eu venho aqui pelo menos 2 vezes por dia. Eu prometo para você que a gente vai trazer atualizações sobre isso. Não estou dizendo que a direita não deve se revoltar com o Ciro. Não estou atacando o Bolsonaro por apoiar o Ciro. E também não quero atacar a Michele por ela ter feito o que fez. Porque se você der um Google aí, o que tem é esse Ciro Gomes, metralhando o Bolsonaro. Tá? Mas é aquilo. É tiro, porrada e bomba. Tá bem? Achei um absurdo que ele falou. Bolsonaro está preso e Michele está certa. Dou força para Girão. Eu não posso dizer que a Michele está certa. Não posso. Eu ainda não tenho a informação que a Michele esteja certa. Tá? Sabe por quê? Se o Bolsonaro mantém o apoio ao Ciro Gomes, a Michele errou. Tá? A Michele errou. Errou. Errou como eu erro, como você erra. Acabou. Não somos super-homens nem super-mulheres. Errou. Talvez está indignada, o marido está preso, esse cara metendo o pau no Bolsonaro aí, vez ou outra, mas errou. Porque quem dá as cartadas é o marido. E errou. Agora, também, como eu disse, não dá para ficar metralhando a mulher também. Tem muita coisa envolvida nisso daí. Os sentimentos dela, a indignação, tudo isso, tá bem? Vamos pra frente, senão
a gente fica muito tempo travado aqui. Tarcísio homenageia Mota e Cláudio Castro em evento. Parabéns ao Cláudio Castro e pela madrugada, viu? Vocês já perceberam? Eu já falei isso daqui, vou falar de novo. Talvez eu esteja falando besteira. Talvez eu esteja falando besteira. Mas se Tarcísio quisesse anistia, essa anistia já tinha saído. Mota é do Partido Republicano, que tem o Tarcísio como a maior liderança. O cara é governador do maior estado do Brasil, o estado mais rico, o mais populoso, que tem PIB, importância de país aí e de vários países, né? O estado de São Paulo é maior do que muitos países. Se o Tarcísio quisesse uma anistia de verdade, ele já teria conseguido. Tá? Agora é fato, meus queridos, que são aliados, são do mesmo partido. Eu não consigo entender de verdade o porquê que o Tarcísio quietou em relação à anistia. Você não vê o Tarcísio dando muitas declarações mais. Ah, mas o STF é isso, é aquilo outro. Conta também, tá? As honrarias foram concedidas durante a celebração de 134 anos do 1º Batalhão de Polícia de Choque. Congresso de 4 para o STF, né? José Dirceu afirma que há ultimato para Tarcísio se candidatar à presidência em 2026. Eles querem resolver o problema Bolsonaro. Centrão, STF, né, como eu noticiei aqui, só aceitariam a prisão domiciliar para Bolsonaro após as eleições de 2026. Rapaz, está todo mundo trabalhando para deixar o Bolsonaro fora, né? Você não acha que o PT não quer o Tarcísio na disputa? Claro que quer. É perigoso o Tarcísio levar um samba do Lula. Sabia? E eu não tô falando, porque vai rachar a direita, porque... Não. É perigoso o Tarcísio levar um samba do Lula. Eles sabem. Teve pesquisa aí, pra você ter uma ideia. Não estou desmerecendo o Eduardo, só estou dizendo que o Eduardo, até então, não se apresentava como pré-candidato, assim como ele nunca assumiu, de fato, uma pré-candidatura. Tem pesquisa que o Tarcísio perde pro Eduardo. Ou seja, quando a disputa é com Lula, o Eduardo está mais bem posicionado que o Tarcísio. E tirando o fato do Eduardo ser filho do Bolsonaro, é um cara que não está no Brasil, não está fazendo pré-campanha, não está sendo aventado, digamos assim. É isso aqui, eles querem o Tarcísio lá. O STF quer. Eles querem o quê? Bolsonaro longe. E cá entre nós, a depender do que vai costurar nesse Brasil, é Lula de volta, infelizmente. Tá? Moraes dá 15 dias à Polícia Federal para confirmar se Heleno tem Alzheimer. Ministro do STF determinou perícia médica antes de decidir sobre prisão domiciliar para o ex-ministro do GSI. Teve uma divergência aqui, né? Na data em que Heleno disse ter Alzheimer. Desde 2018, aí já houve uma atualização. Não, é de 25. E isso aqui com certeza deu uma atrapalhada aí, né? Ó,
Durante o fim de semana, os advogados do chefe de Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro enviaram esclarecimentos ao tribunal. Conforme a defesa, o Exército é responsável pela informação equivocada, segundo o qual o militar padece da enfermidade desde 2018. Heleno passou por exame de delito na força depois de Moraes determinar o começo do cumprimento da pena de mais de 20 anos em virtude da suposta tentativa de golpe. O laudo acabou vazando. E o Alexandre de Moraes então deu esses 15 dias aí para que o general, né, ou a Polícia Federal, apresente laudo se o general tem Alzheimer. 15 dias, hein? Não é muito tempo, não, o Moraes? Não seria aí 48 horas, né? Para poder já agilizar o lado, uma vez que a PGR, Procuradoria-Geral da República, já se manifestou pela soltura de general Heleno? No despacho, publicado na segunda-feira, dia 1º, o juiz do STF justificou a decisão em virtude de informações contraditórias. Como eu disse, tem informação que ele está com Alzheimer desde 18 e informação que ele está com Alzheimer desde 2025. Eu só estou achando o prazo muito longo que Alexandre de Moraes pediu. 15 dias. Imagina o general Heleno preso, aguardando. Há um parecer para que o general Heleno vá para casa cumprir prisão domiciliar. Estávamos falando quem é o candidato em 2026, né? Estávamos falando aqui. E nessa participação do nosso querido Flávio Bolsonaro lá no Flow News, Flow Podcast, ele falou quem é o candidato da direita em 2026. Vamos acompanhar. O Leite, a gente tem uma galera, o Caiado, que tá olhando para isso daí pensando, putz, talvez se eu for por aqui, esses votos aqui me colocariam na presidência da República. Mas vocês não estão muito afim de... Eu citei o Tarcísio? Se não citei, tô citando de novo. Tarcísio, Zema, Ratinho, isso. Caiado... Mas existe, na minha análise, eu fico olhando assim, cara, existe... O Bolsonaro, ele não vai poder... Pelo andar da carruagem, Bolsonaro não participará das eleições de 2026, teu pai. E aí precisa ainda de um candidato desse campo. E será que o Flávio, o Eduardo, a família Bolsonaro estaria disposta a abrir mão, de certa forma, do capital político em nome de um projeto que tem mais chance de sair vitorioso? Ou sei lá, tu que vai ser candidato à presidência? Ô Igor, vamos lá, cara. Você só vai ouvir da boca de uma pessoa, se não puder ser ela, quem vai ser o candidato, que é o Jair Bolsonaro, e ele só vai fazer isso quando estiver livre. É isso que eu tô defendendo lá. Tá. Então, o Bolsonaro, do jeito que tá, o partido pode lançar os candidatos que quiserem aí, porque todo mundo sabe que a partir do momento que o Bolsonaro abrir a boca pra falar é o Igor, você tá no segundo turno. Né? E os outros candidatos que se precipitarem, porque, cara, isso é uma loucura, porque tem uma máxima na política, principalmente com relação à candidatura a presidente da República, que você nunca escolhe com muita antecedência. Porque independente do nome da circunstância, vai tomar tiro até não querer mais, até chegar na eleição, quer dizer, você pode nem chegar vivo em agosto do ano que vem, quando começa a eleição. Estamos falando aí de 10 meses, cara, é muito tempo. Ainda tem aí Réveillon, Natal, Carnaval, recesso, cara... Mas em 18 a gente sabia que teu pai ia ser candidato a... Mas ninguém levava fé. É verdade. Ninguém levava fé. É verdade. Era o azarão, a gente não tinha nem partido, cara. É verdade mesmo. A gente não tinha nem partido. Tinha tempo de TV. A gente tava no PSC na época. A gente tava no PSC na época e tinha uma preocupação do meu pai de algum momento alguém chegar e, olha, falar pro presidente do PSC, não dá a legenda pra ele concorrer a presidente não. A gente, né, enfim, ele tinha esse receio. E acaba aqui por uma divergência pequena, ele sai do PSC, a gente estava sem partido até, sei lá, aquilo era abril ou junho, a eleição na boca. O que ele fez? Ele percorreu o Brasil inteiro, defendendo as bandeiras dele, e esse movimento tomando cada vez mais conhecimento. Pô, tem um maluco que pensa igual a mim, cara.
Porra, esse é o cara que é o de fora do sistema, que não tem rabo preso, que vai fazer a diferença. E ele foi ampliando isso, como você falou, com a verdade. É mais fácil, e sustenta, né? É algo sustentável. Você pode não concordar, mas ó, você tá votando no Bolsonaro, tu vai levar essa caixinha do Bolsonaro pra dentro de casa, vai abrir, não vai ter surpresa nenhuma, que tu sabe o que você tá comprando. Então ele sempre teve essa lógica dentro da política. A gente vai pro PSL, ô Igor, cara, com 7 segundos de televisão, sem dinheiro. Só com o que, cara, a gente fazia a nossa live no Facebook, cara. Acho que não tinha nem Instagram na época. Já tinha Instagram na época? Acho que nem tinha Instagram. Tu é igual a mim, tu é da época do ICQ, do Orkut, né, cara? Então, assim, ele vem desse jeito, com o jeitão dele, papo reto, falando que defende e tal. E aí a gente tá distante pra caramba da eleição ainda. O que eu quero te falar? Não vai ter um nome agora, só vai sair da boca dele, e a gente vai lutar pra ser ele até o último momento. O que eu tenho certeza, Igor? Muito bem, é isso aí, meus amores. Não foi eu que interrompi, não, tá bem? O corte aí que tá circulando nas redes sociais e finalizou ali. Beleza? É Jair Messias Bolsonaro para 2026. E você que gosta do capitão, vai comentar aqui Bolsonaro livre. Quer colocar hashtag? Fique à vontade. Comenta. Hashtag, pode colocar hashtag Bolsonaro livre. Bora lá, minha gente. Todo mundo comentando Bolsonaro livre. É o que a gente quer. Bolsonaro na campanha. Bolsonaro na eleição 2026. É golpe sem Bolsonaro, hein? É golpe. Seguimos firmes na missão. O povo na rua com coragem e coração. A voz que ecoa não vai se calar. Queremos justiça, vamos declarar. Bolsonaro livre é o que a gente quer. Bolsonaro presidente pode escrever. Do povo vem a direção. Eleição sem o capitão. É golpe contra a nação. Muito bem, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Abordo Notícias, com você, onde você estiver com a gente. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa, muito obrigado mesmo pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, levar pra frente todo o nosso conteúdo. É o que a gente quer, Bolsonaro presidente pode escrever. Do povo vem a direção, eleição sem o capitão. É golpe contra a nação. Se você ainda não ajudou o nosso canal, a hora é agora. Deixa eu agradecer algumas pessoas aqui que colaboraram, tá bem? Bem pouco mesmo, né? Mas a gente agradece de uma certa forma, mas se preciso for, se possível for, continue ajudando. Alô, Ivani de Andrade mandou 10. Valeu. O Wellington Martins também mandou 5 aí. Poucas pessoas ajudando. Muito obrigado a essas que ajudaram. E se você pode ajudar, por favor, faça isso. Não vamos parar, não vamos temer. Bem-vindos a bordo, bem-vindos aqui ao nosso programa. Esse é o Abordo Notícias. Quero o capitão de volta à campanha. Bolsonaro livre é o que a gente quer. Bolsonaro presidente pode escrever. Se ele não tá na eleição, estão ferindo a Constituição. E o Brasil diz não. Temos fé, com o capitão, o Brasil fica de pé. É Bolsonaro livre e nas urnas em 2026. É o que a gente quer, não é? A gente sabe muito bem da barreira, a gente sabe muito bem como as notícias não são boas. Contribua, ative as notificações e vamos juntos aqui